Que tal ter ter um 14º salário neste ano, que está apenas começando? É isso mesmo. Vamos começar o ano falando a respeito de 14º salário. E aí, você tá dentro? Vem comigo? Vamos começar esse ano com essa animação toda. Tivemos um recesso entre Natal e Ano Novo e já estamos de volta. E eu quero te fazer um convite. Que tal começar o ano já se preparando para ter um 14º salário no final deste ano que já começou? Sou Evanilda Rocha, mentora financeira, e estou aqui para te fazer esse convite e já vamos começar. Porque eu quero definir uma meta financeira com você. Para você atingir sua meta, você precisa definir a meta muito bem. E por que você precisa definir a meta? Porque o cérebro, ele gosta de detalhes. Ele primeiro quer saber o que você quer fazer, ele precisa desse detalhamento e ele quer saber exato, nos mínimos detalhes, o que você quer para você. Por isso que a gente, nos projetos, nos passos que a gente vai tomar e tudo o que a gente vai fazer na vida, a gente precisa saber o que queremos para nós. E se aqui eu estou te fazendo um convite para um 14º salário, vamos definir a meta no detalhe para chamar o cérebro para nos ajudar. O cérebro é a nossa melhor ferramenta. É a ferramenta mais poderosa que nós temos. Então nós vamos convidá-lo para vir junto conosco nesta meta aqui que eu preparei para nós começarmos o ano. Então vamos definir a meta financeira? Ter um 14º salário. E aí você pode falar para mim, Ivanilda, que isso? Eu nem tenho 13º. Eu trabalho por conta própria, eu sou prestador de serviços, eu faço isso, não sou assalariado, tudo bem. E aí você pode pensar no seu 13º. Mas eu tenho clientes, eu tenho pessoas que assistem aqui os meus conteúdos e eles são assalariados, eles já têm o 13º. Então é para esses também que eu estou fazendo o convite, o desafio, não é? Para ter o 14º, aproveitar que já tem o 13º e aí já tem o 14º também. Então vamos definir a meta financeira, que é o primeiro passo. Então você precisa definir o que você quer. Assim, para fins didáticos, para ficar mais fácil, para você, assim, ficar mais fácil até nas suas contas, eu vou definir um salário mínimo oficial do Brasil, que é o salário mínimo deste ano, que é de R$ 1.518. Eu estava achando que esse ar-condicionado aqui estava muito frio e pus até uma blusinha. Deixa eu tirar aqui, que agora eu já estou achando que isso aqui está esquentando. Então, eu defini um salário mínimo, que hoje o salário mínimo oficial do Brasil é 1.518. Quem já me conhece já sabe que eu estou no estado de São Paulo e o salário do estado é um pouco mais alto, mas isso eu não vi. Eu vou trabalhar com o salário oficial de R$ 1.518. Vamos supor que você fale, Ivanilda, um salário mínimo para mim é pouco, eu quero definir 2 salários mínimos para ser o meu 14º salário. Aí você duplica. Pega 1.518 e multiplica por 2, vai ser 3.036. Se você quer ter no final do ano 3 salários mínimos, você multiplica por 3, vai dar 4.554. Tá tudo bem. Eu vou definir um salário porque vai ser mais fácil da gente fazer as contas e depois você vai duplicando, triplicando ou o que você quiser. Mas a meta inicial é a gente ter um salário mínimo, no mínimo, no final do ano. Mas o que é esse final do ano, né? O final do ano é o suficiente antes do Natal. Então eu vou deixar como data, a data eu vou até anotar aqui, na minha agenda, até 20/12 desse ano. Porque 20/12 dá para você comprar as coisas da ceia, dá para você comprar presente de Natal, ainda dá tempo de muita coisa antes do Papai Noel chegar, certo? Então, é um salário mínimo até 20 de dezembro. Ok, o que mais que a gente precisa saber? Porque para o cérebro ser aí o seu parceiro fiel, o que precisa? Ele precisa ter detalhes. Então, vamos lá.
Qual é o seu desejo? É o quê? Ter pelo menos o valor de um salário mínimo até 20 do 12. Então, o 20 do 12 é o quanto? Um salário mínimo, o quê? É um 14º. Quanto? Um salário mínimo pelo menos. Quando? 20 do 12. O que mais que a gente precisa falar para o cérebro? Quem é responsável? O responsável por essa meta sou eu, é você, todas as pessoas que estão aqui nesse desafio de ter pelo menos um salário mínimo de 14º salário. Ok, por que você quer isso? Eu quero ter um valor extra para fazer uma farra no final do ano. Essa farra vai ser ou comprar presentes, ou vai ser viajar, ou vai ser fazer uma ceia diferenciada. Eu vou escolher ainda. Mas uma coisa é certa, eu quero ter um valor extra lá no final do ano. Como é que eu vou fazer? Agora eu quero te explicar. O que eu fiz? Eu peguei o salário mínimo de 1.518, dividi por 12, e depois eu fui dividindo 12 meses, né? Que deu R$ 126,50 por mês. Aí eu dividi por 4, porque são 4 semanas. E depois eu dividi por 7. Então, por semana dá R$ 31,62 e por dia dá 5,51. Então, é uma média de R$ 5,00 por dia que eu preciso guardar. E eu vou falar para você investir, eu vou explicar ainda hoje. E aí eu vou ter lá na frente, isso é para dizer o mínimo, porque se eu for investir todo dia, ou toda semana, ou todo mês, eu vou ter mais dinheiro do que eu estou pensando aqui. Mas no mínimo eu quero ter quanto? Um salário mínimo oficial do país, que é 1.518. Então eu já escrevi tudo. Eu disse assim, ó, eu disse para o meu cérebro, olha, eu quero ter esse valor lá na frente, eu vou poupar no mês, pelo menos R$ 126,50. Eu quero ter um extra lá na frente, porque eu quero ter um 14º salário para fazer uma farra. E essa farra pode ser comprar presente para as pessoas da minha família, ou para mim, ou fazer uma ceia, ou viajar. Eu vou definir lá na frente, mas eu quero esse extra para fazer uma farra. E vou definir como é que eu vou fazer. Então, por mês, eu vou ter que ter poupado e investido R$ 126,50. Eu vou fazer isso e eu vou te mostrar. Eu separei uma conta digital, mas daqui a pouquinho eu vou contar para você como é que eu vou fazer. Eu vou fazer esse investimento, eu vou te mostrar e eu vou documentar nos stories. Nos meus stories, para você ver como é que eu vou fazer esse investimento. Quero desafiar você para você investir também, tá? Agora, que ferramenta vai me ajudar a mais para eu investir? A ferramenta é o do orçamento. E eu sei que tem gente aqui, porque eu estou atendendo clientes que não gostam de orçamento, hein? Eu tenho clientes que estão desenvolvendo projetos de mentoria aqui comigo e que não gostam de orçamento. Eu fui usar aqui aquele casaco, acabei passando calor aqui. Então, o que acontece? Eu também tenho ferramenta que eu vou compartilhar com você aqui para quem não gosta de orçamento, mas precisa ter uma estratégia para você cuidar do seu dinheiro, para você poupar e investir. Mas vamos lá. Então, que estratégia você pode usar se você não gostar do orçamento? Porque o orçamento é o seguinte, no meu método, você faz o orçamento para você definir onde você vai colocar o seu dinheiro. Agora, se você não gosta de orçamento, você pode usar o método 10, 55, 35, que eu também já falei, tanto aqui nas minhas lives, nos meus vídeos, como eu já coloquei também nos stories, como eu já coloquei no Instagram, em vários posts. Mas eu vou repetir aqui. Esse método você pode dividir o seu dinheiro de 3 formas. Fica mais fácil para você cuidar dele.
Pode ser com planilha, pode ser sem planilha, também tudo certo. Você pode usar seu caderno, pode usar aí sua agenda, pode usar as suas anotações, o que você quiser. Mas você já pega, quando você recebe o seu valor, você já separa 10% para você poder investir. Pode ser mais de 10%? Pode. Eu já tive clientes aqui muito poupadores de 10%, de 20%, de 30%. Então, não é comum ter poupadores com muitos valores, mas eu já tive. Então, o que você pode fazer? Você recebe o seu dinheiro, todo mês já separa 10% e já investe. Então, primeiro você poupa, você faz a reserva e já investe o dinheiro. Depois você vai organizar os outros valores. 55% dos seus ganhos você vai separar para gastos básicos. Moradia, alimentação, transporte, educação. Então, esse montante é importantíssimo também fazer essa separação para você ter boa saúde financeira. É importante para você ter, inclusive, as contas no positivo. E 35% você vai separar para quitação de dívidas, projetos de longo prazo e diversão. Eu sei que eu não falei para você antes de você chegar aqui, para você pegar papel e caneta. Eu sempre, quando vou assistir lives, vídeos, treinamentos online, eu sempre estou com papel e caneta. Eu gosto de anotar o essencial. E outra coisa que eu quero dizer para você, como eu estudo bastante pela internet, dependendo do vídeo que eu assisto pelo menos 2 vezes. Tem vídeos que eu assisto até 3 vezes, dependendo do tema. Por quê? Eu gosto de anotar. São vídeos importantes para mim, são vídeos que vão contribuir com o meu aprendizado. Então, se esse vídeo for um vídeo importante para você, depois você assiste, depois você reforça a sua anotação e verifica se não ficou nada de fora, para que você vá junto no desafio comigo. Qual é o desafio? Você ter o seu 14º salário. Isso mesmo, você vai chegar lá no dia 20 de dezembro, você ter um 14º salário para você fazer uma farra. Então, eu já falei para você, a primeira coisa é você definir a meta, a segunda é você ter uma estratégia. Como é que você vai fazer isso? Então, como é que o cérebro vai te ajudar? Se ele tiver todos os detalhes muito bem organizados na sua mente. Então, a primeira coisa que eu te falei é para você definir a sua meta muito bem definida para o cérebro saber o que você quer. O segundo passo é você separar o dinheiro de tal forma que quando o dinheiro chega para você, você já sabe ao certo qual parte do seu dinheiro vai se referir a quê? Aonde ele vai ser posto. Esse é o segundo passo e você pode usar o método 10, 55, 35. É um método também bem legal, que os primeiros 10% vão para poupança e investimento, 55% vão para os gastos básicos e os 35% restantes são para dívidas, projetos de longo prazo e diversão. Uma pergunta que pode ter passado aí na sua cabeça é assim: Evanildo, eu não tenho dívidas. Então, você pode aumentar o investimento. Nesse caso, porque tem clientes que não estão endividados. Você pode pensar assim: ah, Evanildo, será? Tem gente que não tem dívidas. Olha que legal. Eu trago isso para você ficar sabendo que outra maneira de cuidar do dinheiro existe. Porque tem muita gente que sabe que mais importante do que a quantidade de dinheiro que se tem na mão é o modo, é a sabedoria com a qual você cuida do seu dinheiro. E pequenos hábitos ao longo de uma vida inteira fazem muita diferença. Então, eu preciso que você cuide bem. Aliás, eu recomendo, né, que você cuide muito bem do seu dinheiro. E você sabe que uma coisa que o brasileiro não faz muito é cuidar bem das coisas que lhe pertencem. Isso quer dizer que o brasileiro tem um dos lixos mais ricos do mundo.
Isso quer dizer o quê? Que ele desperdiça muito. Então eu deixo aí uma questão para você refletir. Você costuma desperdiçar muito? Porque quando os clientes passam aqui em mentorias personalizadas comigo, um dos tipos de atendimento que eu tenho, eu sempre pergunto: na sua casa tem desperdício? E a grande maioria das pessoas falam para mim: existe desperdício, Vanilda. A gente joga não só alimento fora, mas às vezes a gente compra livros que a gente não lê, revistas, canais que a gente assina e não assiste. Então, de vez em quando, a gente tem muita possibilidade de internet que a gente não assiste. Então, eu preciso muito que você cuide bastante do dinheiro que chega até você. Eu tô olhando para cá e eu vi que eu não coloquei o título aqui da nossa live. Deixa eu colocar aqui, pegar um título assim mais simples. Acabei aqui tava com saudade aqui das nossas lives, né? Um décimo. Deixa eu pôr aqui um 14º salário. Como ter um 14º salário, pronto. Agora sim, fica mais fácil para as pessoas perceberem o assunto aqui. Eu não tinha colocado, já estava empolgada aqui com o 14º salário que acabei não pondo. Então, o que eu já falei para você? Agora vamos falar a respeito do passo 3, que é o aumento e diversificação da renda. Agora eu quero saber se você já pensou em formas de aumentar a sua renda. Você já pensou nisso? Você está assim com o seu currículo em dia? Você estuda bastante? Você está atualizado com a sua profissão? Com as técnicas, porque agora nós temos aí a inteligência artificial. E aí? Como é que você se posiciona em relação à sua qualificação profissional? Esse é um aspecto, né? Você está sempre atualizado com relação à sua capacidade profissional. Outra coisa, da diversificação de renda. Você, por acaso, gera renda extra? Você já pensou nisso? Você já pensou em transformar um hobby em uma renda? Você já pensou em se desfazer de coisas que você não usa mais? Você abriu uma área na internet para você se desfazer de coisas que você tem na sua casa e que você não usa mais? Essa parte que eu acho de você ter um hobby rentável, eu acho muito interessante. Outra coisa também é você saber negociar aí o seu salário. Você realmente ter mais renda, até de investimentos, que o próximo passo, que é o 4º passo, é você ter investimentos inteligentes. Porque você precisa também saber investir para ter resultados com relação aos seus investimentos. E como eu estou te desafiando a ter o seu 14º salário, nós temos que falar de investimentos também. Então, é importante você manter uma renda, ter uma renda interessante todos os meses e trabalhar para que você mantenha o seu padrão de renda em evolução. Para que você tenha tanta qualificação que o seu empregador, ou se você for prestador de serviços, você continuar atualizado para continuar prestando bons serviços e ter bons clientes, né? Manter um nível, um padrão tal que as pessoas queiram contratar você, queiram ter aí os seus serviços como referência e você ter sempre clientes na sua base. O 4º passo agora tem a ver com investimentos inteligentes. Ok, eu estou desafiando você para um investimento. Nós vamos começar com um investimento bem tranquilo, praticamente sem risco, porque é um investimento de curto prazo, 12 meses
no mercado financeiro é considerado um investimento de curto prazo, então não vai ser investimento de risco, mas eu quero saber se você entende os conceitos básicos de investimento. Porque isso é muito importante, inclusive, quando uma pessoa tem mais dinheiro, não é que ela precisa de uma fortuna, mas entender sobre investimento faz parte do desenvolvimento da educação financeira também. Porque a educação financeira a gente já sabe, eu não tive essa matéria na escola, possivelmente você não teve, os seus filhos também não tiveram ou não estão tendo. Então você precisa ter uma profissão e aprender educação financeira. Só que a educação financeira é por conta própria. Você precisa resolver aprender para saber cuidar muito bem do seu dinheiro. Então, se tem uma coisa que você precisa saber, é fazer uma boa gestão do seu dinheiro e aprender educação financeira. Felizmente, na internet, você encontra conteúdos de qualidade. Se você ainda não me segue, você pode começar a seguir. Eu já peço que você deixe um like se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira. Quando você encontrar meus conteúdos, você pode deixar um like aqui no Instagram, aqui no YouTube ou aqui no Facebook, que são os 3 lugares onde os meus conteúdos podem ser encontrados. Por quê? Porque à medida que a plataforma percebe que esses conteúdos estão recebendo o joinha, eles vão espalhar esses conteúdos mais vezes e mais pessoas vão poder receber essas informações que são gratuitas. Essa é a minha contribuição para o nosso país que carece de informação financeira, porque eu quero que as pessoas percebam que cuidar do dinheiro é possível, que isso pode acontecer de forma descomplicada, que tenho à disposição, ofereço o meu canal do YouTube, canal Evanilda Rocha, que tem mais de 400 vídeos disponíveis, gratuitos, que a pessoa pode ouvir, assistir 7 dias por semana, o ano inteiro está disponível para que as pessoas possam ter acesso. Então você pode compartilhar esses conteúdos, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas, que podem ter informação sobre finanças pessoais, planejamento financeiro, inclusive investimentos. Então nós estamos falando aqui sobre investimentos inteligentes. Então você precisa saber sobre investimentos, você pode saber que opções há no mercado. O nosso desafio vai começar simplesmente com um investimento que você pode começar. E tem mais uma coisa que eu preciso falar sobre investimentos, é que é um tabu que precisa cair e desaparecer. Você não precisa de um montão de dinheiro para começar a investir. Você precisa de pelo menos R$1. E aí, R$1 você consegue? Porque com R$1 você já começa a investir hoje mesmo. Então, como é que você faz para começar a investir? Você precisa ter uma conta de investidor ou de investidora ou uma conta digital. Então, com a chegada dos bancos digitais, a nossa vida facilitou muito, a nossa vida de investidor. Porque os bancos digitais, primeiro, eles não cobram anuidade, eles não cobram mensalidade para você ter uma conta aberta. Então, há muitos, tem Nubank, você tem também o PagBank, você tem vários bancos que você pode abrir a conta, você não vai pagar nada, e você pode colocar o dinheiro lá para começar a render. E tem mais, o rendimento é um bom rendimento, porque vai render 100% do CDI, ou seja, vai chegar bem pertinho da taxa oficial de juros da economia, que é a taxa Selic. Então, se você faz esse tipo de investimento lá, o que acontece? Você tem a proteção do FGC, que essa proteção é concedida para investimentos de renda fixa, ou seja, você praticamente não corre riscos. Que se acontecer alguma coisa com o banco, com a corretora, você tem a garantia que seu dinheiro está lá protegido e você não vai perder dinheiro.
Então você pode abrir a conta, uma conta. Eu vou fazer o meu desafio, que eu estou convidando as pessoas da minha audiência para seguir, para fazer o desafio comigo, e eu vou documentar tudo isso lá nos meus stories. Eu vou fazer isso através do PagBank. Eu tenho uma conta digital no PagBank, o PagBank tem essa possibilidade e eu vou começar a investir. Vou começar hoje a investir com R$20. Depois eu documento lá nos stories. Vou começar hoje. Por quê? Porque eu quero ter no mínimo o valor correspondente a um salário mínimo brasileiro. Até 20/12. Então estou te convidando também para você entrar nesse desafio comigo. E eu vou fazer isso através de uma conta digital. Por quê? Porque é fácil, não tem custo e a pessoa vai investir. Outra coisa, se você, por acaso, tiver um perrengue e você precisar resgatar, resgatou, o dinheiro tá lá na sua mão, assim, vapt-vupt, bem rapidinho para você. E é um investimento conservador também, porque eu não quero que você corra risco. Eu quero que você vá acompanhando junto comigo e que você também possa compartilhar que o seu dinheiro está crescendo também, que você tenha motivação. Então aqui o passo 4 é você realmente abrir, eu estou falando que eu vou fazer num banco digital, mas você pode fazer numa corretora de valores também, uma corretora independente, e você pode escolher a corretora que você quer. Porque para abrir uma conta de investidor numa corretora de valores, você também não paga nada. Eu vou fazer através do PagBank, porque eu já tenho essa conta aberta lá. E vai ser fácil para eu investir, eles têm esse investimento que rende todo dia. Então você pode verificar junto comigo, porque eu vou compartilhar, você vai ver como é que está sendo o meu rendimento, né? Eu já estabeleci a meta de pelo menos um salário mínimo brasileiro até 20/12 deste ano. E eu vou te passar agora o 5º passo, que eu já falei de 4 passos. Agora eu vou falar do último passo para você, que é o monitoramento e fazer ajustes ao longo do tempo. Por que eu pus esse aqui, esse monitoramento, esse acompanhamento aqui? Porque a gente precisa ir acompanhando ao longo do tempo para verificar como é que as coisas vão indo. Porque se eu definir que eu quero pelo menos um salário mínimo, eu vou verificar, será que estou conseguindo? Será que está indo tudo como eu estou pensando? Será que eu não posso colocar mais? Será que vai dar certo? Então, esse está de acordo com o plano original? Eu posso colocar uma pimenta aí? Eu posso pôr mais dinheiro aí? Ao invés de eu ter um salário mínimo, eu vou ter um salário e meio, ou 2, ou 3. Então, ao longo do caminho, o meu mínimo, o meu 14º salário vai ser pelo menos um salário mínimo oficial. Mas eu posso querer mais. Então, eu posso ir acompanhando. Porque eu quero dar bastante atenção a esse passo 4. Você pode falar para mim, Ivanildo, eu já tenho conta lá no Nubank, vou fazer via Nubank. Ou eu tenho conta lá no Inter, eu vou fazer lá no Inter. Tá tudo certo. Você pode escolher a conta que você quer. Eu vou fazer no PagBank porque eu já tenho conta aberta lá. Mas você escolhe. Então, o que eu quero aqui? Eu quero te incentivar. E por quê? Que eu comecei com o 14º salário? Porque eu quero te despertar essa vontade de poupar. Porque muita gente falou para mim, fez perguntas para mim a respeito de investimento. Eu vou trazer mais conteúdos de investimento, porque passei bastante tempo falando de organização financeira, como é que você precisa cuidar do seu dinheiro, que é possível que você tenha dinheiro sobrando, quais são, o que você tem que levar em consideração na hora de cuidar do seu dinheiro, como é que você faz para sobrar, como é que você faz para organizar, como é que você faz para pagar a dívida. Eu tenho muito conteúdo sobre isso. Agora eu vou trazer mais para você conteúdos de, Evanildo, eu gostei, minha vida está organizada, agora eu quero mais. Porque naturalmente, à medida que você organiza a sua vida, está tudo em ordem, você fala, agora eu quero investir. Então eu resolvi trazer mais conteúdos de investimento para você perceber que isso também é possível para você, mesmo que você não ganhe uma fortuna.
mesmo com valores mais modestos, você pode, inclusive, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Outra coisa, tem muita gente ainda que tem dinheiro em caderneta de poupança. Mas não é pessoa, assim, pessoa com condição mesmo de colocar o investimento num rendimento, com um rendimento muito melhor, aí tem medo dessa parte de investimentos. Eu falei, então eu vou bater bastante nessa parte para que a pessoa veja que ela também pode investir. Para trazer isso, essa realidade para a vida das pessoas. E eu comecei com esse desafio, como ter um 14º. Muita gente tem 13º e é um desafio mesmo que a pessoa pensa, mas 14º? Eu nem tenho 13º, como é que eu vou pro 14º? Então, para dar aí despertar uma curiosidade. Então, se você puder, compartilha isso com outras pessoas. Eu vou fazer uma revisão aqui dos pontos que eu trouxe hoje, certo? Para você também já ir se preparando, porque eu quero você com pelo menos um salário mínimo em 20/12 deste ano. Agora, eu quero que você tenha sucesso, e eu te ensinei um jeito poderoso de você definir sua meta. Como é que uma meta financeira é poderosa? Quando ela é definida nos mínimos detalhes. Você precisa dizer para o seu cérebro certinho o que é que você quer. Então eu falei para você dizer o que você quer, como você vai fazer, por que você quer. O meu porquê é o seguinte, eu quero fazer farra. Essa farra pode ser de eu ir viajar, ou de eu comprar presente para meus familiares, ou comprar presente para mim. Vai ser uma farra assim, eu quero ter mais dinheiro no final deste ano aqui. Então define para você. Agora, para verificar assim, nossa, será que é factível? Será que eu consigo mesmo? O que eu fiz? Eu peguei do valor do salário e fui dividindo. Eu peguei lá o valor de um salário, que é 1.518, divide por 12, dá 126, certinho, pegar a vírgula aqui, 126,50 por mês. Dividir por semana, dá 31,62 por semana. E dividir por dia, dá menos de R$5 por dia. Falei, opa, espera aí, assim eu consigo. Então eu fui definindo, disse pro meu cérebro certinho, olha, é possível. E é possível, inclusive, que ao longo do período aqui, eu falei, mas um salário é pouco, eu vou querer 2, vou querer 3, vou querer 4. Pode acontecer com você também. Então, o foco aqui é ter um 14º salário lá em 20/12 deste ano. Você vem comigo? Eu já vou começar hoje. O primeiro investimento eu vou fazer hoje e vou documentar nos meus stories aqui. Então, o que eu trouxe para você? Eu falei para você definir a meta, eu trouxe uma estratégia para você repartir o seu dinheiro, porque tem gente que não gosta de planilha, tá tudo bem. Você pode fazer sem planilha também o controle do seu dinheiro. Eu deixei explicadinho aqui que foi o passo 2, que você pode usar o método 10, 55, 35. O que mais que eu contei para você hoje aqui? Eu falei que você pode ficar de olho em se manter empregável, não é? Com um nível bem bacana de salário, e falei para você negociar mesmo aumento de salário, de você manter o seu currículo bem bacana, inclusive numa era de inteligência artificial, que você pode ter renda extra através de um hobby que você tenha que possa ser rentável, ou que você gere outro tipo de renda extra. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu já tive cliente que já tinha um curso de psicologia, mas resolveu atender clientes como segunda renda, porque tinha uma outra profissão, mas tinha um diploma, mas não atendia clientes ainda. Outros clientes foram dar aula de inglês, outros clientes venderam coisas que tinham em casa que não usavam mais. Então, vai variar de pessoa para pessoa. Outras pessoas foram investir, tiveram mentorias comigo para aprender a investir. Já aconteceu aqui também. E um quarto passo que eu deixei aqui é você monitorar. Você ficar de olho no seu dinheiro, no seu orçamento, nos seus investimentos. Não deixar para lá.
a acompanhar a estratégia ao longo do ano para você ter resultado. Gostar, de curtir, de saber que quando você põe o seu dinheiro para trabalhar para você, ele responde. Sabe aquele ditado que dinheiro não aceita desaforo? É isso mesmo. Esse ditado é um pouco antigo, mas ele é verdadeiro. Então eu quero, como quinto passo, que você vá monitorando o que está acontecendo com o seu dinheiro. E o que vai acontecer aqui? Com esse desafio, você vai ter a minha participação também. Eu vou estar junto com você aqui nesse desafio de ter pelo menos um salário mínimo oficial até 20/12 deste ano. Então você pode deixar o seu joinha, você pode comentar falando se vem comigo aqui nesse desafio. Você pode me dizer se você vai querer só um salário mínimo, 2 ou 3 ou 4. Como é que é o seu objetivo? Mas participa aqui comigo. Eu vou deixar informações lá nos stories e você vai comentando lá também. Tudo bem? Finalizando por aqui, desejo para você um ano espetacular. Que você tenha começado com muita saúde, com muita animação. E que tenha muito sucesso em todas as áreas aqui nesse ano, todas as áreas da sua vida, mas principalmente que você tenha muita saúde. Com muita saúde a gente resolve tudo, a gente resolve tudo que é problema. Mas é imprescindível que você tenha muita saúde. E para prosperar você precisa cuidar da saúde também. Mas isso a gente fala num outro momento. Mas isso é o que eu te desejo, muita saúde nesse ano e que ele seja muito bacana para você, tá? Terminando por aqui, já tô feliz de ter voltado, tava com saudades. A gente se vê. Tchau!